Capítulo 26. Persuasão habilidosa. Embora Sanzan tenha optado por evitar vê-lo, Li Fan não desistiria tão facilmente. A julgar pelo dia em que não conseguiu deixar de consolar Su Shangil, essa pessoa ao menos não era traiçoeira. O motivo de sua atitude fria provavelmente era evitar muito envolvimento com mortais da Terra da Extinção Imortal. Em comparação com pessoas ignorantes, Li Fan preferia lidar com pessoas que entendiam do assunto. Então Li Fan retornou ao pavilhão do Tesouro Celestial. Por que você voltou? Está procurando confusão? O homem vestido de preto na porta olhou para Li Fan com cautela e disse de forma ameaçadora. Li Fan deu um leve sorriso. Estou aqui para tratar de negócios com o seu pavilhão do Tesouro Celestial. Vocês nem sequer conversam comigo e só querem afastar as pessoas. É assim que tratam os hóspedes do pavilhão do Tesouro Celestial? Li Fan elevou a voz intencionalmente, chamando a atenção das pessoas ao seu redor. Você! O grandalhão ficou imediatamente furioso e estava prestes a atacar, mas foi impedido pela pessoa ao seu lado. Após alguma consulta, o grandalhão, a contragosto, conduziu Li Fan para dentro. Ao chegar ao quarto de hóspedes, uma empregada doméstica trouxe uma xícara de chá. Li Fan provou o chá sem pressa. À medida que descia pela sua garganta, sentiu um calor reconfortante percorrer seu corpo, partindo do estômago. Em um instante, Li Fan sentiu-se tão aquecido como se tivesse passado metade do dia ao sol no inverno, chegando até a sentir um pouco de febre. Que chá bom! Li Fan não conseguiu conter o elogio. Chá do dragão da Grande Yuyan, que cresce ao redor dos vulcões subaquáticos perto da ilha da Grande Yuyan. Existem apenas alguns exemplares. Agora, com a destruição da ilha da Grande Yuyan, o chá do dragão da Grande Yuyan tornou-se temporariamente um item raro, disse lentamente uma pessoa com um sorriso no rosto, entrando na sala. Era Sanzan. Meus agradecimentos, Sr. San, respondeu Li Fan sem hesitar, e terminou o restante do chá. Quando Li Fan pousou a xícara de chá, Sanzan estreitou os olhos e perguntou lentamente, a questão do transporte está encerrada e não deveria haver mais nenhum envolvimento entre nós. Por que você me procurou novamente? O tom de Sanzan não era amigável, e havia uma intenção assassina oculta em seus olhos. Parecia que, se a resposta de Li Fan não o satisfizesse, ele agiria e mataria. Li Fan não se importou com as perguntas agressivas de Sanzan e respondeu com um sorriso, e Sr. San, o senhor entendeu errado. Eu realmente vim para tratar de negócios. Negócios? Com você. Sanzan ficou inicialmente surpreso, depois zombou enquanto olhava para Li Fan. Li Fan permaneceu impassível e em silêncio. Ao ver Li Fan tão seguro de si, Sanzan foi ficando cada vez mais sério. Que negócio é esse? Gostaria de saber se o pavilhão do Tesouro Celestial estaria interessado nas vagas para as frotas de expedição marítima, disse Li Fan lentamente. Cada vez que uma frota zarpa, além de ocasionalmente resgatar tesouros preciosos, apenas o peixe liuli e outras especialidades marinhas já são suficientes para gerar muito lucro. Dizer que o pavilhão do Tesouro Celestial não está interessado é impossível. Mas as vagas na frota são firmemente controladas pelo intendente Qian. Sem mencionar o pavilhão do Tesouro Celestial, até mesmo o intendente Zhao teria extrema dificuldade em ocupar uma vaga extra. Como um recém-chegado, que capacidade você tem para cobiçá-la? Sanzan encarou Li Fan, aparentemente tentando decifrar algo em sua expressão facial. Se eu conseguir encontrar o mordomo Qian, tenho meus meios de convencê-lo, respondeu Li Fan com confiança. Ao ver Li Fan tão determinado, Sanzan hesitou. Então deixe-o conhecer o mordomo Qian. Não é difícil. Se as coisas não derem certo, é só picá-lo em pedaços e dar para os peixes do mar. Nesse momento, uma voz um tanto preguiçosa veio de fora da sala. Os olhos de Li Fan se estreitaram e ele viu uma mulher vestindo roupas amarelo claras e um véu entrando. A mulher parecia ter apenas 17 ou 18 anos, mas sua figura bem proporcionada exalava um charme maduro e tentador. Olá, gerente, disse Sanzan, levantando-se imediatamente ao ver a mulher e cumprimentando-a respeitosamente. Agradeço antecipadamente, gerente. Li Fan manteve a calma, curvando a mão em sinal de respeito. Você parece ter bastante confiança. Não parece ser alguém que fala sem fazer nada, disse a mulher sentada em frente a Li Fan, inclinando levemente a cabeça, com um olhar curioso. Sempre fui um homem de palavra e nunca volto atrás nas minhas promessas, disse Li Fan francamente. A mulher de amarelo deu uma risadinha discreta. Se este assunto realmente se concretizar, meu pavilhão do Tesouro Celestial poderá ter que colher os benefícios correspondentes. De acordo com as regras da ilha, cada vez que você for ao mar, poderá ficar com 30% da pesca. Eu não quero nada desses 30%, metade será entregue ao mordomo Zhao e a outra metade ao seu pavilhão do Tesouro Celestial. Li Fan assentiu com a cabeça, surpreso. A mulher de amarelo paralisou.
Ela retomou o assunto e avaliou Li Fan cuidadosamente por alguns instantes. Que estranho, nesse caso. O que você quer depois de ter se esforçado tanto? Eu só quero uma vaga para entrar na piscina espiritual do corpo puro, disse Li Fan francamente. A mulher ficou realmente chocada naquele momento, olhando para Li Fan várias vezes, como se quisesse ter certeza de que não tinha ouvido errado. Li Fan fixou os olhos nela, seu olhar firme. A mulher deu uma risadinha discreta, como se tivesse ouvido uma piada particularmente engraçada, e caiu na gargalhada. Vamos lá, tio, você já é bem velho e quer aprender cultivo com os outros? Depois de rir por um tempo, ela se esforçou para parar e conseguiu dizer uma frase antes de cair na gargalhada novamente. Sanzan olhou para Li Fan, também incrédulo. Li Fan apenas olhou para a mulher calmamente, sem dizer nada. O riso da mulher foi ficando cada vez mais fraco. Ha. No fim, ela deu uma risada seca e voltou ao normal. Mas buscar a imortalidade na sua idade? Isso é engraçado, disse ela com um sorriso, batendo no peito, parecendo um pouco aliviada. Mas se eu buscar a longevidade, não me arrependerei mesmo que morra, disse Li Fan com indiferença. A mulher de amarelo ficou em silêncio por um longo tempo. Ótimo, aceitarei. Por fim, ela bateu palmas e disse, enviarei alguém para informá-lo assim que a data for marcada. Nesse caso, está combinado. Moro na 7ª casa da 6ª fileira, fora da cidade, então pode ir lá me procurar. Li Fan fez um gesto com a mão e se virou para sair. Apenas a mulher de amarelo e Sanzan permaneceram na sala. Após um longo silêncio, Sanzan não pôde deixar de dizer, gerente, aquela cota da piscina do espírito do corpo puro. Embora a cota para a piscina espiritual do corpo puro seja muito disputada na ilha todos os anos, não é como se o nosso pavilhão do Tesouro Celestial não tivesse força para lutar por ela. Além disso, se ele realmente conseguir garantir uma frota de navios para ir ao mar, levará apenas cerca de 5 anos para que os lucros gerados pela frota sejam suficientes para cobrir uma cota. Este assunto é um investimento seguro. A mulher de amarelo não se perturbou. Mas... Ela franziu as sobrancelhas, olhando na direção em que Li Fan tinha ido e murmurou para si mesma. O quê? Sanzan não conseguiu se conter e perguntou. Os olhos daquela pessoa eram um pouco assustadores. A mulher vestida de amarelo deu um tapinha no peito, parecendo um pouco abalada. Sanzan ficou atônito por um momento. No caminho de volta, Li Fan parou em uma farmácia e comprou o mantra do coração puro e os ingredientes medicinais correspondentes. Mesmo que tudo corresse bem, ainda levaria 2 anos para a piscina Netbor Spirit ser inaugurada. Não se podia desperdiçar tanto tempo. Por que não cultivar primeiro o mantra do coração puro e observar seus efeitos? Talvez Li Fan tivesse talentos excepcionais e pudesse eliminar o miasma de seu corpo em menos de 2 anos? Nos dias seguintes, Li Fan permaneceu em casa praticando, aguardando o encontro com o mordomo Zhao. Mal sabia ele que, antes que pudesse encontrar o mordomo Zhao, Li Fan ouviria notícias chocantes. Su Shangjiu estava morto. Capítulo 27. Os sábios reconhecem talentos. Su Shangjiu acabou não conseguindo. Em apenas 7 ou 8 dias, Su Shangjiu não resistiu mais e faleceu. Quando seu corpo foi trazido de volta, Li Fan foi dar uma olhada. Restava apenas uma massa retorcida de carne, que já não se assemelhava a uma pessoa, com uma aparência bastante horripilante. Ocasionalmente, a carne se contraía inexplicavelmente, causando arrepios na espinha. Essas pessoas que chegaram à ilha de Liuli eram recém-chegadas, lutando até mesmo para juntar dinheiro suficiente para comprar um terreno para sepultamento. Inicialmente, eles planejaram um enterro no mar, mas Li Fan não suportou a ideia e usou parte do dinheiro para providenciar um enterro digno para Su Shangjiu. Todos ficaram muito tristes. Dentre eles, Xiao Wen foi quem chorou mais copiosamente. Li Fan não tinha nenhum sentimento específico, apenas uma sensação de tristeza. Após quase 300 anos de reencarnação no mundo mortal, Li Fan desenvolveu um conjunto de habilidades para julgar as pessoas. Na opinião dele, Su Shangjiu se comportava de maneira decente e tinha uma determinação bastante firme. Embora não pudesse ser considerado um talento excepcional, definitivamente não era uma pessoa comum. Dentre as pessoas que vieram para a Ilha Liuli, ele achava que Su Shangjiu era o que tinha maior probabilidade de se destacar. Essa pessoa sequer conseguiu cumprir o pré-requisito do cultivo, a dissipação do miasma, e faleceu silenciosamente. O caminho para a imortalidade era difícil. Li Fan suspirou ainda mais. Durante o processo de prática do mantra da purificação do coração nos dias seguintes, a percepção de Li Fan sobre isso se aprofundou. Como se viu, Li Fan não tinha talento. Durante quase um mês, Li Fan permaneceu recluso todos os dias. Além de conseguir um emprego para ocultar suas atividades, ele se escondia em casa, praticando o mantra da purificação do coração.
Geralmente, após meio mês de prática, as pessoas comuns começam a perceber efeitos visíveis, como aumento de energia e raciocínio mais rápido. Mas passou-se um mês e Li Fan não sentiu nenhuma mudança. Li Fan supôs que isso poderia ser porque sua força mental, após várias reencarnações e centenas de anos de contato com a verdade, havia superado em muito a de uma pessoa comum. Portanto, o mantra da purificação do coração não teve muito efeito sobre ele. No entanto, Li Fan não tinha pressa. Ele encarava isso como uma rotina diária de treino. Após mais meio mês, Li Fan finalmente foi contatado pelo pavilhão do Tesouro Celestial. Após seguir um mensageiro, Li Fan avistou o mordomo Zhao em um pátio pertencente ao pavilhão do Tesouro Celestial. Mordomo Zhao, quanto tempo? Cumprimentou Li Fan, fazendo um gesto com a mão. O mordomo Zhao lançou um olhar para Li Fan e foi direto ao ponto. Ouvi dizer, por meio do pessoal do pavilhão do Tesouro Celestial, que você deseja solicitar um espaço para uma frota de expedição. Bastante ambicioso. Em que você se baseia? Sabe, eu só tenho 2 cotas disponíveis. Nem para os meus subordinados eu tenho o suficiente. Por que eu deveria dar uma para você? As expedições da frota visam o lucro. Gostaria de saber, intendente Zhao, como se compara o lucro da pesca do peixe Liu Li ao saque direto de naufrágios no fundo do mar. Li Fan sorriu levemente. Parecia que Zhao, o mordomo, não achava que Li Fan estivesse se gabando. Ele refletiu seriamente por um momento e perguntou, há alguns dias, a frota obteve inesperadamente dezenas de caixas de joias. De acordo com os cálculos do governo, o lucro foi suficiente para compensar várias expedições de pesca de rotina. Mas como essa sorte pode acontecer sempre? Em meus mais de 10 anos nesta ilha, lembro-me de apenas alguns poucos grandes lucros. Ele fez uma pausa e continuou, ouvindo suas palavras, você. Li Fan assentiu com a cabeça, se eu assumir o comando de uma frota, posso garantir que, a cada viagem ao mar, ela trará de volta uma certa quantidade de tesouros. Zhao, o mordomo, tinha um brilho estranho nos olhos e encarou Li Fan por alguns instantes antes de dizer, surpreendentemente, você não mentiu. Agora era a vez de Li Fan se surpreender, de fato, eu disse a verdade. Mas como o mordomo Zhao descobriu isso? Zhao, o mordomo, deu uma risadinha e nasci com olhos peculiares que me permitem reconhecer pessoas capazes e distinguir a verdade da mentira. Quando você falou agora há pouco, vi apenas uma suave luz branca emanando de você, provando que o que você disse era verdade e sem qualquer má intenção. Se houvesse nuvens escuras, isso indicaria que você tinha outros motivos. Existe mesmo uma habilidade tão estranha? Li Fan ficou subitamente surpreso. No dia em que você entrou, a atitude do mordomo Zhao pareceu um pouco diferente da dos outros. Mas o que você viu? Perguntou ele. Só consigo ter uma ideia geral, não tudo. Só percebi que você será muito rico e terá derramado muito sangue. Claramente, você não é uma pessoa comum. Por isso, tratei-o com mais cortesia, explicou o mordomo Zhao com um sorriso. A vontade do céu é imprevisível. Quem sabe quantas pessoas ricas e nobres como você acabam encalhadas em nossa ilha Liu Li? Algumas pessoas apenas permanecem por alguns anos e depois ressurgem, outras simplesmente se misturam à multidão e acabam desaparecendo. Li Fan ouviu atentamente e pensou em algo, e então, quando nos juntamos naquele dia, o mordomo Zhao percebeu que o que Sanzan, do pavilhão do Tesouro Celestial, disse era mentira. E daí se é verdade ou mentira? Às vezes, ser honesto demais pode não ser uma coisa boa. Meu dever é apenas garantir que não haja traidores na ilha. Não importa de onde você venha, contanto que se comporte, não o tratarei mal, disse o mordomo Zhao com desdém. Há um cultivador imortal na ilha, então não tememos nenhum problema. Além disso, reunir as vítimas do desastre também foi uma ordem do Mestre Imortal. Se Sanzan pode levar tantas vítimas do desastre para nossa ilha Liu Li, por que eu dificultaria as coisas para ele? Explicou o mordomo Zhao. Li Fan ouviu atentamente e compreendeu, de forma geral, a abordagem do mordomo Zhao. Assim, o assunto dos dois voltou-se para a frota de navios que ia para o mar. Já que o mordomo Zhao pode ver que o que eu disse é verdade, pode reconsiderar a questão da cota? Perguntou Li Fan. O mordomo Zhao bateu com o dedo na mesa algumas vezes antes de dizer, você é um recém-chegado sem raízes, então, se eu arriscasse entregar a frota a você, certamente causaria muita insatisfação. Que tal o seguinte, da próxima vez que você for para o mar, pode nos seguir. Se você realmente conseguir resgatar tesouros a cada saída, não levará mais do que algumas vezes para a tripulação se convencer de você. Nesse momento, você poderá assumir o comando da frota nominalmente. Mesmo que sua colheita seja grande o suficiente, não é impossível para mim persuadir o mestre da ilha a distribuir uma cota do administrador Qian para você. O mordomo Zhao é atencioso. Li Fan não apresentou objeções. Assim, a conversa entre os dois prosseguiu sem problemas.
Os detalhes da conversa eram desconhecidos para o pavilhão do Tesouro Celestial, mas quando souberam que Li Fan havia convencido o mordomo Zhao e conseguido uma vaga na próxima expedição marítima, ficaram chocados. Será que o homem não mentiu e realmente tem confiança para comandar uma frota? No pavilhão do Tesouro Celestial, murmurou a gerente, com os olhos brilhando. Eu me pergunto em que ele se baseia? Sanzan também estava muito intrigado. Não importava como ele olhasse para Li Fan, ele era um homem comum de meia idade. Envie a escritura do pequeno pátio vago na rua leste da cidade para ele, disse o gerente de repente. Ah! Sanzan não reagiu por um instante. Capítulo 28 E a tempestade devasta o céu. Gerente, isso não parece bom, lamentou Sanzan, sentindo uma pontada de tristeza. Adquirimos aquele pátio com uma quantia considerável, com a intenção de subornar o administrador Zhao. Não podemos simplesmente entregá-lo tão facilmente a esse rapaz, podemos? Se formos entregá-lo a ele, devemos esperar até que ele nos ajude a prender a frota. A mulher de vestes amarelas respondeu, faça o que lhe mandam. Se esperarmos muito, receio que o presente seja muito maior do que um pátio. Resmungando consigo mesmo, Sanzan finalmente não ousou desafiar as ordens de seu superior e obedientemente entregou a escritura do terreno nas mãos de Li Fan. Li Fan não recusou. Também não havia necessidade de mover nada. Ele se mudou para o pátio da Rua Leste naquele mesmo dia. Comparado aos bairros de lata fora da cidade, o entorno deste pátio era significativamente melhor. Na entrada do beco, funcionários da mansão Liu Li mantinham a ordem e a segurança. O pequeno pátio também era mais espaçoso que a residência anterior, compreendendo uma casa principal com 3 cômodos e 2 alas laterais. Embora não fosse muito grande, era suficiente para a ocupação individual de Li Fan. Recusando várias criadas enviadas pelo pavilhão do Tesouro Celestial, Li Fan acomodou-se no pátio e aguardou pacientemente a próxima partida da frota. Inicialmente, ele pensou que não demoraria muito, mas um imprevisto adiou a partida por tempo indeterminado. Uma calamidade se aproximava e uma tempestade. Li Fan ouvirá inúmeras conversas sobre tempestades na ilha Liu Li entre os moradores, mas não prestará muita atenção. Pensava que seria algo semelhante aos tufões ou furacões que enfrentará antes de atravessar para lá, apenas uma tempestade maior. No entanto, quando a tempestade de fato chegou, Li Fan percebeu que estava redondamente enganado. Naquele dia, enquanto Li Fan praticava o mantra da purificação do coração como de costume em sua casa, ele ouviu repentinamente sons estrondosos do lado de fora. O som estranho e estridente dominou o céu da ilha, espalhando-se rapidamente por toda a ilha de Liu Li. Rápido, voltem para casa. A tempestade está chegando. Que o Mestre Imortal nos proteja, nos proteja. Mãe, onde você está? Volte para casa depressa. O caos se instaurou na ilha, com gritos de pânico e medo ecoando pelo ar. Li Fan ficou momentaneamente perplexo. De repente, ele viu uma cortina de luz azul no céu acima da ilha Liu Li. A tela de luz assemelhava-se a uma tigela gigante invertida, abrangendo toda a ilha e cobrindo tudo em seu interior. A formação de proteção da ilha foi ativada. Não há motivo para pânico. Fiquem em casa e não saiam. Uma voz feminina clara acompanhou o surgimento da tela de luz, que se espalhou pela ilha. Que o Mestre Imortal tenha misericórdia. Ouvindo o coro de vozes ao seu redor, Li Fan ergueu os olhos e observou atentamente a formação de proteção da ilha. A luz azul tremeluzia, isolando a ilha do exterior. Na tela iluminada, personagens obscuros, desconhecidos para Li Fan, apareciam ocasionalmente, com um ar extraordinariamente misterioso. Como gritos de fantasmas, os ventos uivantes começaram gradualmente, ecoando no ar. As ondulações na tela de luz se propagavam, bloqueando o vento forte. Dentro da tela de luz, reinava calma. O céu começou a desabar em chuva torrencial. As gotas de chuva eram tão densas que quase formavam uma linha, atingindo a tela de luz. Ondas se espalham na tela de luz, desviando toda a chuva torrencial. Lá fora, a tempestade rugia, mas aqui dentro reinava tranquilidade. Então, esse é o poder de um imortal? Li Fan admirava secretamente. Embora tivesse testemunhado o poder destrutivo de Kouhong e Dong Xuanzi, que podiam obliterar uma cidade inteira com facilidade, ver essa formação de proteção insular ainda o fazia ansiar por ela. As ondas gigantescas continuaram por quase meia hora. Aos poucos, a chuva diminuiu e o vento amainou. Quando Li Fan pensou que a tempestade estava prestes a terminar, de repente percebeu que algo estava errado. O céu não só não clareou como escureceu ainda mais. Inúmeras nuvens escuras surgiram do nada, camada sobre camada, aparentemente intermináveis, pressionando em direção à ilha. Num instante, os céus e a terra ficaram completamente negros. As nuvens escuras e densas pareciam estar ao alcance das mãos, quase palpáveis. As nuvens pareciam estar preparando algo, mergulhando a ilha de Liu Li em um breve silêncio.
O silêncio foi logo quebrado. Bum! Um som estrondoso explodiu perto dos ouvidos de Li Fan. Bum! 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 Rugidos ensurdecedores, como trovões, irrompiam de todas as direções, incessantes e intermináveis. Como uma sinfonia interminável, sem fim, ela reverberou pelos céus e pela terra. Em meio àquele som estrondoso, Li Fan sentiu a cabeça girar, os olhos brilharem e o peito pressionado como se por uma enorme pedra, dificultando a respiração. Ao tocar o nariz, percebeu que sangue fresco escorria. Li Fan ficou alarmado, planejando correr de volta para dentro de casa para se proteger, mas de repente, sentiu o chão tremer violentamente sob seus pés. Com o mundo girando ao seu redor, Li Fan rapidamente perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Parecia que algo estava sendo atingido continuamente, a terra tremia violentamente. Olhando para cima, Li Fan viu uma cena que quase lhe tirou o fôlego. Uma parede de água, de altura indeterminada, ocupava todo o seu campo de visão. Sob o impacto dos ventos impetuosos, ela descia em direção à ilha Liuli com uma força capaz de destruir qualquer coisa. A onda monstruosa estava prestes a cair, soterrando tudo sob seus pés. Li Fan não conseguiu evitar levantar as mãos instintivamente para se proteger. Bum! A onda se chocou contra a tela de luz azul. A tela de luz distorceu-se por um instante, como se fosse se estilhaçar. No entanto, após um breve clarão de luz azul, a tela voltou ao normal. Como rochas à beira-mar, firmes em meio às ondas gigantes. Incapaz de engolir a ilha de Liuli, o mar furioso parecia estar enfurecido. Onda após onda, implacavelmente, uma tempestade dos últimos dias. Li Fan, perdido naquela cena caótica, sentiu como se uma era tivesse passado. Quando a tempestade finalmente amainou, após o que pareceu uma eternidade, os sobreviventes na ilha ajoelharam-se, chorando em gratidão. Li Fan, em meio às incessantes discussões dos ilhéus, recebeu notícias ainda mais surpreendentes. A tempestade que atingiu a ilha de Liuli foi considerada de escala relativamente pequena. 15 anos atrás, a força da tempestade era várias vezes maior do que esta. Naquela época, a formação de proteção da ilha quase não conseguiu se manter, sendo forçada a reduzir sua área de proteção. Assim, após a tempestade, as áreas não protegidas pela formação rochosa foram devastadas. O tamanho da ilha foi reduzido a 1/3 do seu tamanho original. Na década e meia seguinte à tempestade, a ilha de Liuli reuniu sobreviventes e começou lentamente a se recuperar. Uma tempestade, e então é isso que é uma tempestade. Li Fan ficou profundamente comovido. O poder da natureza era verdadeiramente aterrador. Capítulo 29, Partindo para o mar. Nos dias que se seguiram à recente tempestade, todos os moradores da ilha Liuli receberam instruções para inspecionar a barreira de proteção em busca de danos. O método de inspeção era bastante simples. A mansão Liuli forneceu um talismã espiritual para cada família. Eles foram instruídos a pendurar o talismã em suas casas por alguns dias e observar se havia alguma emissão de luz vermelha. Para as áreas mais remotas e isoladas da ilha, foram designados indivíduos específicos para garantir a integridade da barreira. Por vontade do Mestre Imortal e para a própria segurança de todos, todas as atividades na ilha foram temporariamente suspensas, priorizando-se a manutenção da barreira protetora. No passado, o Mestre Imortal supervisionava a manutenção da barreira, mas desta vez, ele teve que retornar à Ilha dos 10.000 Imortais para obter mais pedras espirituais, pois elas estavam quase esgotadas. Li Fan também recebeu um talismã espiritual e o pendurou em sua casa. Ao senti-lo atentamente, ele pôde perceber vagamente uma ondulação invisível emanando dele. Depois de se expandir por uma certa distância, pareceu encontrar algum obstáculo, fazendo-o retornar. Ao retornar, o talismã emitiu uma luz azul por um instante antes de se apagar. Poucos instantes depois, a luz azul se apagou. As flutuações continuaram a ser geradas. O ciclo recomeçava repetidamente. Se não houver emissão de luz vermelha, isso significa que este nó da formação protetora está bem. Li Fan relembrou as instruções da outra parte quando recebeu os talismãs espirituais. Essa barreira protetora é tão vasta e, ao mesmo tempo, incrivelmente complexa. É difícil imaginar como foi construída. Disse que a Ilha dos 10.000 Imortais é o ponto de encontro da maioria dos cultivadores desta região do mar de Kongyun. Ela está envolta em mistério, e até mesmo o Regente Zal sabe pouco sobre ela. Tudo o que sei é que, assim que as pessoas comuns da ilha se purificarem de suas impurezas e cultivarem sua energia interior, um mestre imortal descerá e as levará para a Ilha dos 10.000 Imortais. Parece que esse é o meu objetivo neste mundo. Mas havia medidas a serem tomadas, e a primeira era garantir uma vaga na frota expedicionária, o que lhe daria a oportunidade de entrar na piscina espiritual do corpo puro e purificar seu corpo. Li Fan esperou por centenas de anos, um pouco mais de paciência não faria mal. O tempo passou silenciosamente em meio às orações ansiosas dos moradores da ilha.
5 dias depois, chegaram as notícias tão esperadas. A barreira protetora permaneceu intacta. Com o retorno do Mestre Imortal, que trouxera pedras espirituais suficientes, os habitantes da ilha finalmente respiraram aliviados. A vida na ilha Liuli gradualmente voltou ao normal. Nos meses seguintes, sobreviventes de outras ilhas vieram para a ilha Liuli em busca de refúgio. Apenas alguns deles sobreviveram à recente tempestade, pois a maioria dos habitantes de sua ilha pereceu. Ao saberem que a ilha Liuli abrigava um mestre imortal, esses refugiados não conseguiram esconder a inveja. O mar Kongyun era vasto, com inúmeras ilhas de diversos tamanhos. Apenas as ilhas com recursos especiais possuíam mestres imortais. Durante esses meses, Li Fan manteve-se diligente. Ele praticou o mantra da purificação do coração todos os dias, e finalmente, começou a ver alguns resultados. Nome, Li Fan. Reino, imortal. Idade física, 41-88. Idade mental, 504-11-19. Tanto sua idade física quanto sua idade mental haviam aumentado novamente, embora não muito. Mesmo assim, Li Fan se sentiu encorajado pelo progresso. A partir de então, Li Fan praticou com ainda mais afinco. Além de comer, ele passava a maior parte do tempo praticando o mantra. Após mais um mês de treinos consistentes, Li Fan recebeu a notícia enviada pelo mordomo Zhao. As tempestades no mar de Kongyun finalmente cessaram, e a próxima frota expedicionária estava prestes a zarpar. 3 dias depois, no cais da ilha Liuli. Os navios da ilha Liuli eram ainda maiores que a segunda versão do barco Taiyan, medindo impressionantes 200 a 300 metros de comprimento. Mais de uma dúzia desses navios gigantescos estavam enfileirados no mar, criando um espetáculo magnífico. Devido à recente tempestade e às dívidas pendentes da ilha Liuli, o capitão da ilha ordenou que toda a frota zarpasse desta vez. Este foi um evento extraordinário porque, por razões de segurança, normalmente apenas uma ou duas frotas partiam de cada vez. O cais estava cheio de moradores que vieram prestigiar este grande evento. De vez em quando, eles avistavam rostos familiares entre a tripulação e acenavam para eles com entusiasmo. Li Fan seguiu os homens do mordomo Zhao até um navio chamado Kanjiuan. Entre a tripulação, muitos eram como Li Fan, navegando pela primeira vez. Seus rostos estavam cheios de entusiasmo e da esperança de uma riqueza repentina. No entanto, os marinheiros experientes pareciam estar em uma situação bem diferente. Em vez de entusiasmo, seus rostos estavam marcados pela preocupação, e eles não paravam de reclamar. Não sei o que deu na cabeça do capitão da ilha para nos submeter a esta avaliação. Se a nossa frota tiver a pior colheita desta vez, seremos considerados desqualificados e perderemos o direito de navegar no futuro. O que vamos fazer? Ah, tudo por causa daquela tempestade. Ouvi dizer que a Ilha Coral, no sul, foi arrasada devido a uma barreira de proteção danificada. E agora, temos que pagar o tributo que a Ilha Coral devia. Que bagunça! Como vamos sobreviver no futuro? Ouvi dizer que é apenas temporário. Precisamos apenas quitar as dívidas anteriores. Os marinheiros lamentaram-se, e o ambiente no navio tornou-se sombrio. Vejam só vocês todos aí cabisbaixos. Por que não pensar no lado positivo? Há recompensas para os melhores, sabiam? A parte da colheita aumentou de 30% para 50%. 50%? Você tem noção do que isso significa? Se fizermos uma grande pescaria, não precisaremos velejar pelo resto de nossas vidas. Enquanto os marinheiros conversavam, um homem de pele escura aproximou-se e os repreendeu. Capitão, o senhor tem um plano? Perguntaram os marinheiros ansiosamente. Eles claramente conheciam aquele homem e confiavam em sua liderança. Não se preocupe, desta vez temos alguém competente a bordo. Garanto que voltaremos com a pesca completa, disse o capitão orgulhosamente, apontando para Li Fan, que estava atrás dele. Ele parece tão limpo. Será que ele já esteve no mar antes? Os marinheiros olharam para Li Fan e balançaram a cabeça em descrença. Vocês estão todos cegos? Não reconhecem talento? Esta pessoa foi especialmente convidada pelo comissário Zhao. Ele assumirá o comando do nosso navio em breve. Sejam mais respeitosos, repreendeu o capitão, furioso, como se estivesse realmente irritado. Ao ouvirem as palavras do capitão, a tripulação do Kanjiuan começou a discutir e a demonstrar ceticismo, com muitos deles mostrando incredulidade. Este jovem? Ele é capaz? Ele parece inexperiente. No entanto, o capitão de pele escura, com um sorriso satisfeito no rosto, virou-se para Li Fan. Parecia que seu plano havia dado certo. Capítulo 30 – Tesouros das profundezas do mar. Albubo, você é o capitão do Kanjiuan há quase 10 anos. Como pode simplesmente concordar com isso?
Você salvou minha vida, Ao Bubo. Se quiser ir embora, eu, Liu San, serei o primeiro a me opor. Exatamente. Por que não jogá-lo ao mar para alimentar os peixes quando estivermos em alto mar? É perfeitamente normal alguém morrer no mar. A tripulação do navio ficou agitada, e Li Fan parecia ter se tornado um inimigo público. O homem usou as mãos para acalmar a tripulação, dizendo, calma, pessoal. Embora eu, Zhao Bubo, saiba que todos me têm em alta consideração, o Kanjian é propriedade do comissário Zhao, e todos nós trabalhamos para ele. Agora que o comissário Zhao diz que quer uma mudança, o que posso fazer? Dizer isso só piorou as coisas. As palavras de Zhao Bubo enfureceram ainda mais a tripulação. Seus olhos ficaram vermelhos, encarando Li Fan com intenções assassinas. Li Fan deu uma risadinha irônica por dentro. Ele conseguia perceber as táticas usadas por esse homem chamado Zhao Bubo eram fracas demais para passarem despercebidas. Elogiar Li Fan publicamente era, na verdade, uma forma de incitar desconfiança da tripulação em relação a ele. Falar abertamente em nome de Li Fan tinha como objetivo gerar insatisfação entre a tripulação. Ao demonstrar publicamente sua impotência, ele buscava encorajar a tripulação a se unir contra Li Fan. Hipocrisia em sua forma mais pura. Essas foram apenas manobras políticas mesquinhas. Li Fan, com semblante destemido, caminhou à frente da tripulação, erguendo-se e declarando em voz alta, se vocês não confiam em mim, também não confiam no julgamento do comissário Zhao? Além disso, estamos prestes a zarpar, observem meus métodos. Com certeza não decepcionarei a todos. A voz de Li Fan era alta, abafando o clamor da multidão. A tripulação, ao ver o ímpeto extraordinário de Li Fan, ficou momentaneamente paralisada e ninguém se apresentou para contestar. Li Fan não lhes deu chance. Depois de se despedir, tomou a dianteira e entrou sozinho na cabine. Deixando para trás a tripulação com os olhos arregalados e um Zhao Bubo de semblante sombrio. O grupo cochichou entre si. Será que aquele garoto realmente tem algum talento? Talvez seja possível. O olhar do mordomo Zhao é extraordinário, ele raramente comete um erro de julgamento. Ele não parece ser uma pessoa comum. O que, você acredita que toda vez que formos para o mar, você vai nos levar a encontrar um tesouro? Eu não acredito nisso. Você está obviamente usando suas conexões para tomar o cargo de capitão da nossa frota. Eles acham que eu sou ignorante? Já que ele disse isso, quero ver como vai terminar. Zhao Bubo estava secretamente ressentido, olhando para seus subordinados que haviam sido enganados pelas palavras de Li Fan, sentindo-se ainda mais frustrado. Naveguem. Rumo ao mar. Ele gritou com raiva. O Kanjian partiu sem vento, deixando o porto e seguindo para o mar aberto. Os Kanjian não dependiam do vento nem da força humana, mas sim de um conjunto de formações em miniatura movidas por pedras espirituais. O navio estava equipado com detectores de espíritos. Quando uma área próxima apresentava sinais da presença de um cardume de peixes Liu Li, os detectores emitiam sinais. No entanto, o mar era vasto e o alcance dos detectores era limitado. Assim, era necessário ter marinheiros experientes para primeiro localizar a área aproximada onde os peixes poderiam estar. Em um ano típico, as áreas de atividade do peixe Liu Li eram relativamente regulares, tornando-o mais fácil de capturar. Mas se houvesse tempestades violentas e os peixes migrassem, toda a experiência anterior se tornaria inútil. Era como procurar uma agulha num palheiro, dependendo puramente da sorte. E parece que o Kanjian não teve muita sorte desta vez. Passaram-se 2 semanas, além de pescar alguns peixes comuns e encontrar alguns minerais marinhos corriqueiros, não houve muita pesca significativa. Não só os membros da tripulação estavam todos franzindo a testa, como Zhao Bubo também estava ficando ansioso. Afinal, desta vez havia penalidades para o último lugar. Comparado a outros trabalhos na ilha, o trabalho dos marinheiros que iam para o mar era de baixo risco e alta recompensa. Ninguém queria perder assim. A regra da ilha é retornar em 1 mês. Só pescamos tão pouco desta vez, é bem provável que tenhamos a menor pesca de todas. Vamos torcer por uma virada nos próximos dias. Que os imortais nos abençoem. Zhao Bubo olhou para o mar calmo e profundo, sentindo-se impotente. Nesse instante, ele ouviu passos atrás de si. Ao se virar, Zhao Bubo viu Li Fan caminhando em sua direção. O que? Você finalmente está disposto a sair da cabine? Se não fosse pelo fato de você ainda comer todos os dias, eu teria pensado que você estava morto lá dentro. Desde que zarparam, Li Fan estava trancado em seu quarto, sem se comunicar com ninguém. Zhao Bubo estava de mau humor e não demonstrava nenhuma simpatia por ele. Li Fan não deu atenção às suas palavras indelicadas. Em vez disso, contemplou o mar distante com uma expressão séria. Ele simplesmente ficou ali parado, sem dizer uma palavra.
Zhang Albubo observou o comportamento estranho de Li Fan e sentiu-se um pouco inquieto, olhando na direção para onde ele estava olhando, mas não viu nada de incomum na superfície do mar. A expressão de Li Fan ficou ainda mais séria. No entanto, ele permaneceu em silêncio. Depois de um tempo, Zhang Albubo não aguentou mais e perguntou: "O que você está olhando?" Li Fan se assustou e se virou, cheio de arrependimento, encarando Zhang Albubo com raiva. "Por que você está fingindo?" Zhang Albubo sentiu-se um pouco culpado, mas persistiu. "Eu quero um barquinho." Li Fan não respondeu, mas virou a cabeça e disse em voz grave: "E senti tesouros." "O quê?" Zhang Albubo ficou um pouco confuso a princípio. "O quê?" Mas ele reagiu rapidamente e exclamou: "Você não está brincando. Rápido, preparem um barco para mim." "Vi tesouros brilhando nas profundezas do mar, esperando para serem resgatados por mim", disse Li Fan solenemente. Zhang Albubo hesitou, mas então Li Fan disse: "A oportunidade é fugaz. O brilho dos tesouros está se apagando. Estou prestes a perder minha posição." Zhang Albubo acordou imediatamente. "Depressa! Preparem o barco." O Kanjiu estava equipado com vários barcos pequenos, geralmente usados para explorar passagens estreitas ou aventurar-se em áreas marítimas desconhecidas e perigosas. E quando o pequeno barco estava pronto e foi baixado, Li Fan partiu sozinho. Foi somente quando os pequenos barcos foram colocados na água e Li Fan estava se afastando sozinho que Zhang Albubo finalmente recobrou o juízo. Ele não sabia como pôde ter acreditado nas palavras de Li Fan agora há pouco. Pressente a presença de um tesouro enterrado nas profundezas do mar? Como isso seria possível? Ele estava prestes a dizer algo quando ouviu Li Fan gritando ao longe: "Não me sigam, esperem pelo meu sinal." "Por quê?" Zhang Albubo não conseguiu se conter e gritou de volta: "Você está fazendo muito barulho." "É fácil interromper minha investigação", respondeu Li Fan. O canto da boca de Zhang Albubo se contraiu, mas ao se lembrar da cena de agora há pouco, quando Li Fan o encarou com raiva, ele pareceu pensar que talvez a outra pessoa não tivesse mentido. O tempo passou, e já haviam se passado 2 horas desde que Li Fan partiu sozinho em seu barco. "Talvez ele tenha fugido sozinho?" perguntou um membro da tripulação, ansioso, olhando na direção em que Li Fan estava indo, sem conseguir se conter. "Que absurdo é esse? O mar é vasto e ele não trouxe provisões. Para onde ele poderia ir?" Zhang Albubo repreendeu o tripulante e estava prestes a dizer mais alguma coisa quando viu um sinal vermelho no céu à distância. "Rápido! Levem o navio para lá", ordenou imediatamente Zhang Albubo. O Kanjiu ativou sua energia e rapidamente chegou ao local do sinal. Ali, Li Fan estava de pé no pequeno barco, com uma aparência exausta. "Os tesouros estão bem aqui", disse ele a todos. Zhang Albubo e seus homens se entreolharam, sem saber ao certo se era verdade ou não. Pouco tempo depois, Zhang Albubo cerrou os dentes e disse: "Entrem na água. Soltem as redes." Em meio à dúvida geral, uma caixa, 2 caixas. Um total de 16 caixas de ouro, prata e joias foram içadas lentamente.